Tiagão. Fala, Breno Monsef, manda aí. E na véspera do clássico, jogo importante pro Vasco nesse mês de novembro, decisivo pro Cruz Maltino buscar uma vaga na Libertadores. A gente tem essa negociação pelo Ryan, do Eagle Group, o grupo do John Textor, e hoje até alguns detalhes que valem ser repercutidos. A negociação hoje está em 14 milhões de euros, aproximadamente 86 milhões de reais. E aí, nesses 86 milhões de reais, a gente soma 15 milhões em abatimento de dívidas, com o grupo do Tairo Arruda, que é o CEO do Botafogo. A consultoria do Tairo Arruda ajudou a venda do Vasco, da Vasco SAF, para a 777. E aí tem essa pendência de 15 milhões de reais do Vasco, da Vasco SAF, no caso, com o Tairo Arruda, e aí entraria nessa negociação. Então, uma negociação de 100 milhões de reais, mais 3 anos de uso do estádio Newton Santos pelo Vasco, que é o prazo aí que a gente tem para a reforma de São Januário, caso ela de fato comece em dezembro. A gente lembra que essa dívida do Vasco com o Tairo Arruda chegou a quase que inviabilizar um acordo do Vasco de jogar no Newton Santos e também atrasaram as negociações há alguns meses para o Vasco começar as conversas para justamente mandar jogos no Newton Santos enquanto São Januário não estiver disponível. O interesse do John Textor é levar o Ryan para o Lyon, mas o Lyon segue com o limite de estrangeiros estourado, então ele seria emprestado a princípio para o Molenbeek da Bélgica, mas o Molenbeek caiu para a Série B da Bélgica e aí isso não é tão interessante assim para o grupo que empresaria o Ryan. O Vasco quer se proteger também de uma possível ida do Ryan para o Botafogo, né? Se isso não for vetado em contrato, o Vasco quer aumentar o valor da negociação para ter uma proteção também pelo lado aí do Cruz Maltino. Tá sendo envolvendo até o aluguel do Newton Santos, que o Vasco vai precisar se, de fato, for iniciada nessa próxima temporada a reforma de São Januário, né? A que mais me surpreende é essa história do Tairo Arruda, né? O Vasco devendo 15 milhões de reais pro Tairo Arruda, com a negociação da SAF, uma SAF que já deu até errado. Os caras já até expulsaram a empresa que estava administrando a SAF e ainda não pagaram o cara. Que loucura! Mas enfim, não vou entrar nesse mérito, não tenho conhecimento para falar sobre isso. Eu posso falar sobre o Ryan. E um dos melhores scouts do mundo identificou que o Ryan é um bom jogador. Eu acho que, número 1, torcedor do Vasco precisa ter um pouquinho mais de paciência com ele. Número 2, ele tem muito potencial. É um centroavante forte, estava jogando fora de posição, estava jogando de ponta, não é dele, ele é um centroavante. Tem tudo para evoluir, muito jovem, 18 anos de idade apenas. Eu falo isso, ele era titular de uma seleção sub-17 e tinha... Esses quase todos estouraram, né? O Lohan não. O Lohan, Estevão, Cauã Elias e ele. E o Vitor Reis. Vitor Reis era o capitão da equipe, zagueiro. Era um timaço, né? Então, assim, acho que ele ainda pode ajudar muito ao Vasco, mas o Vasco vai acabar tendo que vender. Sim. Isso é muito claro. Me parece que o negócio é ótimo. Porque além de você se livrar de uma dívida, quase que inexplicável, mas é uma dívida que existe, você ganha o direito de jogar no Newton Santos durante a reforma de São Januário, ou seja, você não precisa ficar sendo um nômade rodando por Volta Redonda, Estádio da Portuguesa, como estavam avaliando, e ainda consegue uma venda por um bom valor. Se a gente avaliar, por exemplo, a última grande venda do Vasco foi a do Marlon Gomes, né? O Marlon Gomes, Gabriel Peck, não chegaram a essas cifras, né? Já tá virando uma novelinha essa situação do Ryan aí, Gabriel? Eu não sei bem se é uma novela. Cara, é porque acaba envolvendo dois rivais. E aí surge a notícia, é natural, né? O Ryan é um jogador muito jovem, tem todas as características que a Europa baba por um jogador da posição, alto pra caramba, forte fisicamente, bom recurso técnico. É rápido. Aí o torcedor é rápido. Faz referência lado de campo. Faz referência lado de campo. Aí o torcedor mais chato vai dizer, mas ele não joga nada. Mas ele foi expulso em Curitiba. É um garoto, né, cara? Um moleque jovem pra caramba até, né? Acho que ainda chegou a 18 já, né? Passou um pouquinho de 18 anos de idade. E aí, naturalmente, os olhos do futebol europeu se voltam pro jogador. E como já o Texo, né? Tem envolvimento com o Lyon, com o Botafogo. Aí essa situação ganha um contorno um pouco mais peculiar, porque envolve empréstimo do Newton Santos, dívida com o Tairo Arruda. Enfim, acho que eu enxergo isso de maneira natural. É um jogador que desperta o desejo do mercado e o Vasco precisa de grana, né? Ninguém que precisa ficar, né, envelopando muito presente. O Vasco precisa de grana pra caramba e se pintar uma boa proposta, como parece que é uma excelente proposta, vai vender naturalmente. Até porque já existe um planejamento em curso para a temporada de 2025, né, cara? O Vasco precisa de grana e enquanto não vem a questão de um novo investidor, você se vira como, Azevedo? Vendendo jogador. Tem que sobreviver. Tentando, né, botar dinheiro em bilheteria. O Vasco se deu bem com a Copa do Brasil, onde avançou bem, premiação de campeonato, mas isso não é garantia de nada. Você não tem a garantia de que vai chegar longe nos campeonatos.
E qual é... Também você não tem nenhuma garantia de que vai vender jogador, mas qual é, de repente, a forma mais fácil pra você fazer dinheiro? É vendendo atleta. E o Ryan tá ganhando vitrine, tá ganhando um pouco mais de visibilidade no mercado, naturalmente vai surgir proposta. Léo Pinheiro, pra esse jogo de amanhã, esse clássico de amanhã, Vasco, claro que vai enfrentar um adversário que é o favorito, né? Sim, é um Botafogo com força máxima, tem uma situação no miolo defensivo lá do Bastos, né? Mas é o Adrielson, então já não tem aquela insegurança de outro momento do Botafogo, quando tinha uma mudança no sistema defensivo. É um Vasco que precisa tirar forças nessa questão do sonho, né? Porque aí a gente tem a clara possibilidade aí de um time do Botafogo, vamos colocar assim, conquistar a Copa Libertadores, do Flamengo tem um título encaminhado na Copa do Brasil, também tem a disputa do Cruzeiro na Sul-Americana. Existe a chance de acontecer um G9 e o Vasco tem que se motivar com essa situação. Lógico que é um adversário mais qualificado, mas que pode, através até do modelo de jogo, se encaixar com a proposta do Vasco em outros momentos, né? De um futebol mais reativo, de contra-ataque, utilizando lá o pivô do Verratti no comando ofensivo. O Breno não trouxe aí uma provável escalação, até porque o foco do dia hoje no Vasco da Gama é outra situação. É a questão do Ryan, né? É a questão do Ryan, a questão de mercado, de comércio, de venda de jogador. Mas é um Vasco que tem que seguir tendo essa motivação de uma classificação para a Copa Libertadores na próxima temporada. Vai existir uma pressão muito grande em caso também de título do Botafogo, porque aí o Vasco vai observar nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos, não, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, 4 temporadas cariocas de rivais do Vasco na decisão da Copa Libertadores, então é uma situação que pode pesar. Então, uma participação em uma competição continental desse peso que é a Libertadores acaba sendo importante. O Vasco tem plenas condições de competir com o Botafogo. Entra como um azarão, porque o Botafogo, por tudo que construiu na temporada, pelas peças, pela qualidade do elenco, pelo repertório ofensivo, pelo trabalho do Arthur Jorge, por tudo isso, entra como muito favorito diante do Vasco. Mas o Vasco tem capacidade sim de competir com o Botafogo mesmo jogando fora de casa. Ô Gabriel, essa vaga na Libertadores para 2025, acho que o Vasco tá coberto de razão e vez como muito próximo, né? Eu tenho defendido que o Vasco apenas jogue sem a pressão, sem carregar esse peso. Vamos olhar pra tabela e assim... Não, obrigação não. Não, assim, responsabilidade com a camisa do clube, pô. Entrar em campo e se esforçar. Mas olha só, 7º colocado. Já temos a confirmação, é oficial. Independente do que aconteça, teremos G7. A não ser que Flamengo e Botafogo despenquem no Brasileiro, coisa que não deve acontecer. Vamos lá. Partindo do princípio que teremos ao menos no G7, Vasco está a 3 pontos do Bahia. É o 7º colocado. Então se você tá a 3 pontos... O Palmeiras está a 3 pontos do Botafogo. O Palmeiras não luta pelo título? Então... a equipe do Vasco luta por uma vaga na pré-Libertadores. Eu penso assim, Azevedo, quem gastou dinheiro o campeonato inteiro pra jogar Libertadores? O Bahia, que gastou muito. Passou o campeonato inteiro ali. Quem gastou muito na segunda janela? Cruzeiro. Várias contratações caras. Vamos falar de um que tá na zona? Atlético Paranaense. Pois é, equipes que gastaram muito mais do que o Vasco. E por que eu tô citando Bahia e Cruzeiro? Porque eles estão com peso de confirmarem essa vaga na Libertadores, porque o campeonato deles foi esse, o campeonato inteiro. O Vasco não, o Vasco entrou. Vamos ver o que acontece com o Ramon Dias. O Ramon Dias toma um taco de 4 do Criciúma, cai, vira aquela crise. Entra Rafael Paiva, Álvaro Pacheco, 6 pro Flamengo. O que a gente passou a imaginar, Azevedo? Ou vai cair, ou vai ser aquela luta ferrenha, como foi no ano passado, para não cair novamente. E o que aconteceu? Mister Rafael Paiva simplesmente organizou a casa. O Vasco está a 3 pontos de uma pré-Libertadores e agora tem que se permitir sonhar. Eu só não quero jogar esse peso, porque o que acontece? Na Copa do Brasil, eu acho que rolou uma cobrança muito injusta de parte da torcida com o Rafael Paiva, uma cobrança que me diria até meio lunática de parte da torcida. E disse que o Vasco foi covarde no jogo de São Januário, coisa que eu particularmente não vi. Eu discordo também. Aquele discurso simples de que o time abriu vantagem e recuou. Não recuou. Tinha um adversário do outro lado, complicando a vida do Vasco. E aí, essa ala mais afoita da torcida cobrou do Rafael Paiva como se, passar a final da Copa do Brasil fosse, assim, uma obrigação do Vasco. Quando o Vasco era claramente um franco atirador na competição. O Atlético tinha muito mais recursos para avançar, como demonstrou que teve. E no Brasileiro, o meu medo é o seguinte: o Vasco tem a sequência pesada agora pela frente. Vai pegar o Botafogo amanhã e o Fortaleza no sábado. Aí se o Vasco tropeça, o que é natural também, não tem nada de anormal tropeçar contra o Botafogo, um empate, uma derrota amanhã. Mesmo depois fora de casa de novo contra o Fortaleza, um empate, uma derrota também é normal. Se isso acontecer e o Vasco se distanciar, eu não quero ver nenhuma cobrança do tipo, Rafael Paiva não conseguiu colocar a gente nem na pré-Libertadores com 7, 8 vagas, quando essa não é a obrigação do Vasco. Essa é a minha
meu único porém, o torcedor ele se perde na expectativa, ganha 2 jogos e acha que o time dele virou o melhor time do mundo. E não virou, continua sendo um time ruim, que o Rafael Paiva transformou num time extremamente competitivo. Verdade. Graças ao Rafael Paiva. Não é que o Vasco tem a obrigação de terminar na pré-Libertadores. O Vasco tem chance de pré-Libertadores graças ao Rafael Paiva. Fosse outro treinador um pouco mais confuso das ideias, o Vasco estaria ali penando igual Fluminense, Atlético Paranaense, coisa que o Vasco não tá penando. Eu não quero penando. imaginar o que seria do Vasco com o Ramon Dias no comando do time. Álvaro Pacheco chegou, tomou de 6. Será que ele ia ter tempo pra organizar a equipe? Boina.